Bom dia, meu irmão, minha irmã. 23 de agosto, 21º domingo do tempo comum. E o evangelho de hoje é Mateus 16, de 13 a 20. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Meus irmãos e as irmãs, é domingo. Esse evangelho, a palavra de Deus, me faz lembrar um canto muito forte e bonito sobre Jesus de Nazaré. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. E assim continua o canto que nos traduz assim de uma forma muito forte o mês vocacional como o tema amados, chamados por Deus. És precioso aos meus olhos, eu te amo. E assim celebramos todas as vocações esse fim de semana dos ministérios leigos e leigas. É palavra de Deus, então, desse fim de semana. A liturgia nos propõe hoje dois temas fundamentais da fé cristã: Cristo e a Igreja. Jesus Cristo e a Igreja. Mas somente assim para iluminar brevemente as leituras, então, desse fim de semana. A primeira leitura, Isaías mostra como uma pessoa podia se tornar ministro da casa real através da entrega das chaves do palácio real. Ele aqui é uma figura, então, em que Pedro, a quem Jesus confiava o governo supremo do povo de Deus. Essa imagem nos ajuda a entender melhor também o evangelho de hoje. A segunda leitura é um convite a contemplar a riqueza, a sabedoria, a ciência de Deus, que realiza o seu projeto de salvação no homem, no ser humano. A sabedoria que vem do Evangelho, a sabedoria que vem de Deus. A pessoa que busca fazer a sua caminhada da vida através da iluminação da palavra de Deus, ela sempre vai buscar o bem, sempre vai encontrar o bem. E o Evangelho, então, que ouvimos, né? Nos fala de Jesus que está entregando a Pedro as chaves. É a adesão dos discípulos a Jesus como Messias e Filho de Deus. Nasce assim a igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus, convocada e organizada ao redor de Pedro. Primeira parte do evangelho mostra, a gente diz assim, o caráter cristológico. Quem é Jesus Cristo? E a segunda parte é a dimensão eclesiológica, a igreja. Quem é a igreja? Que é a igreja? Jesus então interroga os discípulos, né?
E o que eles respondem é: Jesus é um homem extraordinário, bom, justo, como tantos outros homens antes deles. Para Pedro, os discípulos, Jesus é muito mais. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus responde então à confissão de fé de Pedro sobre esta pedra: edificarei a minha igreja. Meus irmãos e as irmãs, Jesus disse a Pedro: feliz és tu, filho de Jonas. Felicidade, felicidade, ser feliz ante tudo, de realizar com nossa vida o projeto de Deus, a vocação, o chamado. Quem é Cristo hoje? Poderíamos também perguntar. Quem é Jesus Cristo nos nossos dias? Ora, essa pergunta, se a gente fizesse, por exemplo, para jovens, né? Jesus representa, quem sabe, a novidade, a contestação e tudo mais, né? A fantasia da criatividade, também nesse mundo individualista que nós vivemos, né? Se perguntássemos, quem sabe, para as massas oprimidas, teríamos uma outra resposta. Agentes de obras sociais, outra resposta. E se eu perguntasse assim para você: quem é o Cristo? Ou também, quem sabe, poderíamos fazer essa pergunta de um modo um pouco diferente. O que eu faço? Quais as minhas atitudes que demonstram a minha fé para com Jesus Cristo? Quais as minhas atitudes que demonstram a minha fé para com Jesus Cristo? A minha imagem, então, quem sabe, que eu tenho de Jesus? Quem é Jesus Cristo para mim? Para responder, não basta, quem sabe, procurar a memória, alguma fórmula que aprendemos, quem sabe, no catecismo, né? Que na sexta-feira celebramos São Pio X, aquele que elaborou o catecismo, então, pelas perguntas. Quem não lembra disso, né? Ou, quem sabe, lemos em livros, lemos sobre a vida de Jesus, mas é preciso procurar com o coração, em nossa fé e vida testemunhada. Assim descobriremos o que Jesus representa de fato em nossa vida. Cristo não é um personagem, quem sabe, histórico, morto do passado. Ele ressuscitou e está vivo. Ele vive nos nossos dias, nos nossos irmãos, vive no mendigo, vive no migrante, no revoltado, no pecador. Ele vive dentro de nosso coração. Ele vive em seus familiares, em seus irmãos. Ele vive no coração de todos. Ele nos fala ainda hoje no seu evangelho, que devemos conhecer com fidelidade, que devemos viver com autenticidade e devemos anunciar com renovado ardor missionário. Lugares, quem sabe, onde encontramos Jesus Cristo. No documento de Aparecida, nos fala que na fé recebida e vivida da igreja, a Sagrada Escritura, a Sagrada Liturgia, o sacramento da reconciliação, a oração pessoal e comunitária, na comunidade viva na fé e no amor fraterno, pobres, aflitos, enfermos. Meus irmãos e minhas irmãs, quem é Jesus para mim? Descubra a felicidade de servir, de amar, de perdoar, e Cristo se encarnará em cada um dos seus gestos e se encarnará em cada rosto de pessoa humana que você encontrará ao longo do seu caminho. Descubra a felicidade em servir, amar, perdoar, ajudar, de gestos concretos, porque assim esses demonstrarão que Cristo está vivo em sua vida. Descubra a felicidade em participar, em viver junto à comunidade, nesse dia em que celebramos então a vocação ao apostolado leigo de todos os batizados e batizadas. Quantos leigos e leigas
que muitas vezes nós percebemos assim que estão engajados numa pastoral, em pastorais, na vida da comunidade, e que são aí 10, 15, 20 anos, 30 anos, e que formam a igreja de Jesus Cristo. E que testemunham a fé junto à comunidade. Muitas vezes pessoas simples, humildes, mas na sua forma de ser, demonstram que Cristo está vivo neles. Como é bom, como nos faz bem. E assim formamos a igreja, cada um na sua vocação, na sua missão junto à comunidade. Obrigado a todos os leigos e leigas que atuam junto às nossas comunidades, às nossas paróquias, que são incansáveis no bem, junto com comunidades religiosas, junto com o sacerdote, e assim formamos o povo de Deus, formamos a nossa igreja. Como São João Calabria dizia, a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja. Então que a partir dessa palavra de Deus, possamos responder de coração mesmo, quem é Jesus nas nossas atitudes, na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E somente então para partilhar o convite com vocês, logo mais às 10 horas teremos a Santa Missa, transmitida então pelo Facebook, Paróquia Nossa Senhora da Misericórdia. Quem quiser participar também tem às 19 horas, então, a celebração da Santa Missa na Matriz. Muito agradecido pelas pessoas que acolhem diariamente a palavra de Deus e ainda fazem frutificar junto a outras pessoas. Continuemos, formamos a rede do bem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo a todos nós.